acompanhar você nesse nosso encontro para falar um pouco sobre arte na antiguidade. Ou seja, para a gente traçar um pouquinho os aspectos ali da cultura mesopotâmica, egípcia, grega e romana, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso daí. Eu preparei um roteiro para nós ali, para a gente saber mais ou menos o trilho que a gente vai seguir, alguns slides, algumas fotos de imagens de arte para a gente dar uma conferida, e quero te chamar a atenção aí para esta aula, ok? Vem comigo, vamos começar, vamos trilhar isso daí, bora para essa nossa aula, fechou? Vamos nessa. Então, moçada, o que eu tenho aí? Eu tenho movimentos e períodos, né? Antiguidade. O que eu separei para nós aí? Então, a Mesopotâmia, né? É importante que a gente visualize isso. Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, né? Onde hoje é o Iraque, é onde hoje está acontecendo boa parte daqueles conflitos com o Estado Islâmico, né? E a gente tem uma perda muito grande aí de obras devido a esses conflitos, tá? Separei aqui três momentos, três dados importantes da Mesopotâmia, que são os zigurates, o Código de Hammurabi, a escrita cuneiforme. Show de bola? Que mais que nós temos aí? Egito, tá? O Egito nós temos a lei da frontalidade, o processo de mumificação e as pirâmides. Lembrar que o Egito ele estava focado numa cultura do pós-morte, né? E a arte grega e romana, ou arte greco-romana, que basicamente vai dar noção do belo posteriormente, é nutrida por idealismo, as colunas, anatomia e escorço, e na arte romana a prática, o realismo e a cópia. Tranquilo? Isso daí tudo você encontra no seu material didático, né? Recomendo uma boa leitura aprofundada. Você veja que esse teu materialzinho aí, ele tá excelente, ele está fenomenal em termos de conteúdo, porque ele compilou basicamente a arte, a linguagem das artes visuais como um todo em 8 aulas, né? Então é natural que aí você esteja vendo um conteúdo denso, né? Denso porque são 8 aulas de artes visuais, né? Para falar do conteúdo da nossa linguagem, mas dá conta bem tranquilo, bem sossegado. Ele foi pensado para a melhor execução sua dos vestibulares. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí nessa nossa trajetória. Mas para isso, vamos começar a falar sobre a arte da antiguidade, beleza? Bora ver alguns slides? Vamos nessa então. Querido, zigurate. O que é um zigurate, né? A principal construção mesopotâmica. Ele é uma espécie de uma pirâmide escalonada, tá? Escalonada, e que ele, na parte superior, ele tem um observatório astronômico, beleza? Na parte do chão, a gente tem o comércio. E aqui assim a gente tem aspectos de religiosidade, beleza? Então isso é um zigurate, tranquilão? Então o zigurate é uma espécie de uma pirâmide para os mesopotâmicos. Repare também que ela é de tijolo, né? Muito comum isso, e por ser feito de tijolo, ela tem uma fragilidade muito grande, né? Tanto que com as guerras, principalmente em 2003, com os Estados Unidos, e ultimamente também, né, devido aos ataques do Estado Islâmico, muitas dessas construções, elas têm sofrido danificações, né? A gente tem perdido um patrimônio histórico um tanto quanto relevante. Vejamos o que mais aí. Nós temos o Código de Hammurabi. Olha o Código de Hammurabi aí, ó, escrito aí na pedra, né? Então, o que dizia o Código de Hammurabi? Para que servia o Código de Hammurabi? Era o famoso olho por olho, dente por dente, né? Então, se você era médico, por exemplo, e de repente um paciente morria na sua mão, né? Você era levado ao tribunal do júri, a família ia dizer, não, ele é culpado, ele é culpado. E o que
que ia acontecer com você? Eles iam julgar. Se julgassem que você era culpado, te cortavam os braços por imperícia, para que você nunca mais pudesse agir daquela forma, né? Ou, por exemplo, você tem um dique e aquele dique molha a plantação do sujeito que está embaixo, né? Então ele tem direito de ir lá na sua fazenda e ressarcir. Basicamente é a base do direito, né? Se você hoje em dia bate o carro, você tem que pagar de alguma forma o dano que você cometeu no carro alheio. Tranquilo? Bora continuar lá? Vamos continuar lá dando uma olhadinha na Mesopotâmia. Isso era o Código de Hammurabi. Nós temos então aqui a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme. Risque ali, Zigurate, para mim. É escrita cuneiforme. Por quê? Porque ela é feita através de cunha. Uma cunha, né? Só o que é uma cunha? Né? Você tem aqui tipo de uma lâmina assim, ó. Tá? Você tem uma lâmina assim e você tenta esculpir. Dá para você entender? Ó? Então, isso aqui é uma parte de uma lâmina. Você segura isso na mão, né? E faz buracos na argila, no caso, ou numa pedra. Tranquilão? Então, escrita cuneiforme. Entramos no Egito. Olha só que belezinha. E a lei da frontalidade. O que é legal de você pensar na lei da frontalidade? Que o tronco fica de frente. Beleza? Então, o tronco fica de frente. E os membros, tá aqui, os membros ficam de perfil, né? Olha só. Então você vai ter aqui, nossa, que desenho medonho, hein, professor? Eu vou te falar uma coisa. Ó, e aqui você tem os membros de perfil, tá? O que acontece aqui? Você tem o nariz de perfil, a boca de perfil, porém o olho é de frente, né? Então, isso é a lei da frontalidade. A lei da frontalidade, ela é peito de frente e olho de frente. O resto tudo de perfil. Tá joia? Muito bem. Isso você vai encontrar nesse papiro aí, né? Ó, muito bem demonstrado ali. Aqui também já tem uma outra ideia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para você. Coloquei aqui, ó. O homem, ele tem uma cor mais escura. A mulher uma cor mais clara. Isso também é legal de você pensar assim, ó. O faraó é grandão, tá? O homem é menor do que o faraó, ok? O homem comum. A mulher é menor do que o homem. Mas, professor, e se ele casar com uma tchutchuca de 1,90 m? Não tem problema. Ela continua sendo menor, sempre menor, tá? No desenho ela sempre vai ser menor. E esse é o escravo. Então, o faraó, o homem, a mulher e o escravo. Então, mostrando uma... O homem sempre escuro, a mulher sempre mais clara. Joia? Então, eis aí uma codificação da linguagem visual do Egito Antigo. Muito bem, o processo de mumificação, né? Então, o que a gente tem aqui? Num primeiro momento, eles lavavam o corpo. Num segundo momento, eles tiravam o cérebro com uma agulha, beleza? Tiravam pelo nariz e tiravam as vísceras do sujeito e colocavam em vasos canôpicos, tá bom? Num quarto momento, o que o cara fazia? Colocava o corpo do sujeito numa espécie de sal, tá? Para desidratar todo o corpo. Isso poderia durar aí 40 dias. Num quinto momento, eles passavam uma espécie de óleo e ervas para restabelecer a elasticidade da pele, porém já sem os líquidos. E aqui, num último momento, eles enfaixavam o corpo do sujeito, né? Então ele começava a ter as suas partes enfaixadas. Isso é a lei da frontalidade, a mumificação, todo o processo de mumificação. Joia? Aqui, ó, no cérebro, às vezes os caras davam uma injeção com vinho de tâmaras, e daí as partes membranosas saíam pelos orifícios tanto de nariz, quanto de boca, quanto de orelha. As principais pirâmides, né? Quéops, Khafre e Mequerinos. Vale lembrar que aqui tem o fogo no centro, né? Como assim fogo no centro? Pira
pira é fogo. E amides é igual a centro. Então, fogo no centro. Fogo por causa do seguinte, ó. O sol remete a Deus remete ao sol. O sol remete ao fogo. Como o faraó é um deus na terra, logo o faraó é fogo. Faraó. Então o faraó correlaciona com Deus, com o fogo. Então o fogo no centro. Então quando o faraó era enterrado, ele ficava ali no centro. Beleza? Então pirâmides, pira, fogo, amides no centro. Fogo no centro. O faraó está enterrado no centro. Beleza? Quanto mais alta a pirâmide, maior o poder desse faraó também, tá? Tranquilo? Existem várias teorias aí de como as pirâmides poderiam terem sido feitas, mas nenhuma conclusiva. Tranquilo? Entramos na arte grega. A arte grega, o que nós temos de arte grega? As colunas, acho importante você saber, né? Dórica, jônica e coríntia, né? Sendo que a coríntia é feita no último estágio da arte grega, porém é mais usada pelos romanos. O idealismo, ou seja, eles vão ter um ideal de belo, a perfeição ao extremo, né? Tranquilo? Isso está muito marcado dentro dos gregos. A noção de anatomia e de escorço. Escorço são essas torções, né? Por exemplo, esse pé levantado aqui é uma novidade tecnológica para os gregos. Os egípcios faziam isso extremamente frontal e estático. Os romanos, no entanto, já eram extremamente realistas. Veja que a expressão facial, jamais um grego faria uma expressão cheia de furos e dobras e coisa do gênero. Os romanos, eles só iam ser idealistas quando era para governantes, beleza? E eles eram práticos, né? Repare, ó, ótimos engenheiros civis, né? Com a ideia de... aqui você tem um aqueduto, né? A água passava aqui em cima e ia sendo distribuída ao longo do império. Beleza? Tranquilo aí, moçada. Essa nossa revisãozona sobre arte da antiguidade. Recomendo que você dê uma lidona aí no seu material, porque ele também tem alguns pormenores que valem a pena, né? Você dá uma conferida. Show de bola, moçada? Foi um prazer estar com vocês aqui e até uma próxima. Até mais.